O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar e cantamos o refrão do salmo. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória, ó Senhor. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória, ó Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero me deter, nessa primeira parte da nossa homilia, da nossa reflexão, sobre o livro que nós acabamos de escutar, o livro de Daniel, que relata-nos exatamente essa experiência desses 3 jovens que foram escolhidos, selecionados, e foi uma seleção realmente com muitos critérios, não é? O rei Nabucodonosor, ele queria jovens que pudessem ter uma bela aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria, práticos em conhecimento, tivessem ciências, capazes de servir à corte do rei e que não tivesse nenhum defeito físico. Para que vocês entendam, o rei Nabucodonosor foi aquele que exilou o povo na Babilônia. E começou um novo tempo e ele queria esses jovens que pudessem servi-lo. E ele não queria escolher qualquer um. Ele até mesmo queria de famílias nobres, é o que o texto hoje nos relata. Só que, no entanto, e que eu achei uma realidade belíssima hoje do texto, que não está dito ali, mas que nós conseguimos ler nos pormenores, é exatamente que os israelitas eram bem formados na lei, na prática da lei, nos bons costumes, tinham convicção da sua cultura. Por isso que quando esses jovens são escolhidos, e nós poderíamos achar um absurdo eles se oporem à refeição, que falava até mesmo de ração, não é, gente? Ração a gente sabe para quem que é dado, né? Então, ele falava que era dado uma ração a esses jovens. Não somente porque era dado esse nome ração, mas porque eles tinham, por eles, que era um alimento impuro. E que eles não podiam de maneira alguma se contaminar com aquele alimento. Claro que no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixa bem expresso para nós, que não é o que entra, mas é o que sai. E assim Jesus Cristo declarava todo o alimento puro. Mas no Antigo Testamento eles tinham essa convicção que eles não poderiam de maneira alguma se contaminar. Eles deveriam manter as práticas que eles aprenderam de quem? Dos seus pais, que eles aprenderam na família. Eu não estou aqui querendo puxar para o meu lado, já que o Pá está numa missa da família, tem que falar tudo sobre família, não. Mas não tem como também eu fugir dessa realidade. Eles aprenderam os bons costumes, eles aprenderam a fidelidade a Deus pelos pais. E mesmo os pais, sendo ricos, possuidores de muitos bens, eram tementes a Deus. E formaram os filhos não somente naquilo que dizia de uma realidade intelectual, porque o texto hoje, a primeira leitura nos disse que eles eram inteligentes, que eles eram sábios, que eles eram bem formados,
Mas só que eles não tinham somente uma formação humana, intelectual, eles tinham também a formação religiosa. Por isso que eu digo a vocês nessa missa da família, não é besteira, não é perda de tempo, quando nós educamos os nossos filhos, quando nós ensinamos as crianças, quando nós colocamos os adolescentes na catequese, para aprender das coisas de Deus, das coisas do alto. No tempo certo, os frutos virão, como aconteceu com esses jovens. Eles não tinham os pais por perto deles ali, mas eles tinham convicção do amor que eles tinham que ter por Deus. Por isso que eles ganham os favores daquele homem, Ataxerxes, eu acho o nome dele que dizia aqui na minha leitura, e ele permite que eles possam viver de legumes e não comer a ração que o rei dava. E aqueles jovens garantiram, olha, no tempo oportuno, nós estaremos saudáveis, com uma bela aparência, e nós vamos agradar ao rei. Ou seja, aqueles jovens, gente, o que eles estavam fazendo? Eles estavam vivendo um jejum. Eles estavam se privando de alguns alimentos que davam muito prazer ao paladar, para que eles pudessem se dedicar aos estudos. E eles precisavam conhecer muito de astronomia, conhecimentos gerais, mas dizia que aqueles jovens, mesmo estudando, tem jovens aqui que eu estou vendo, graças a Deus, mesmo estudando, eles rezavam 7 vezes por dia, ou ao dia. Nós encontramos tantas desculpas para dizer assim, eu não consigo rezar. Eu não tenho tempo para rezar. Gente, eles se dedicavam aos estudos. Eles se dedicavam também a aprender a língua, porque eles estavam num país estrangeiro. Eles se dedicavam a aprender aquela língua para comunicar ao rei, ou comunicar com o rei. E eles faziam jejum. E durante o dia, por 7 vezes, eles buscavam a Deus. Falando para os jovens, eu digo para todos nós aqui, o que nós não temos é tempo ou nós não temos prioridade? Padre Wellison, eu não tive tempo hoje para rezar, mas dificilmente a gente encontra as pessoas que falam assim, eu não tive tempo para comer. Alguns até vivem isso, mas a maioria não, encontram tempo para comer, encontram tempo para dormir. Eles encontravam em meio aos estudos tempo para estar com Deus. E eles sabiam que aquele tempo de se abster levariam eles a produzirem muitos frutos. E eu preciso falar para vocês, Deus se agrada com os sacrifícios que nós realizamos. Aquele tempo que aqueles jovens se alimentaram com alimento diferente, buscaram se privar dessa realidade de prazer no comer e no beber, foi agradável a Deus. E nós não podemos de maneira alguma, meus irmãos e minhas irmãs, acharmos que Deus se opõe ao jejum que nós fazemos, que Deus se opõe aos pequenos sacrifícios que nós ofertamos. A prova disso, eu vou chegar lá, é o Evangelho. Tudo que nós ofertamos a Deus com amor, mesmo que seja pequenino, Deus não é indiferente. Tem momentos das nossas vidas, ou da nossa vida, que nós devemos nos privar. Em primeiro lugar, para a nossa própria saúde, mas também para nós nos dedicarmos a algo que dê sentido à nossa vida. Os jovens que querem passar no vestibular, em um concurso, sabem que terão que se privar muitas vezes das noitadas.
Todos os amigos no sábado estão saindo, você não sairá? Por quê? Porque você está se dedicando a algo. Você está se abdicando daquilo lá que é bom, para receber algo muito melhor. Depois que todos voltarem da festa e vão dizer: ih, você não aproveitou, ficou só em cima desse estudo aí. Mas depois que você se formar, depois que você estiver ganhando um bom salário, você talvez poderá olhar para tantos amigos, entre aspas, que quiseram curtir a vida, mas que não aprenderam que a vida não é só curtição, que eu preciso valorizar bem essa vida que Deus está me dando. Eu vou ter um bom trabalho, eu vou ter uma boa profissão, que é igual a ter um bom trabalho, eu vou poder ajudar meus pais. E não é pecado nenhum, eu digo para vocês jovens, se dedicarem, viver o esforço diário para ser alguém nesta vida. Esses jovens que estão dizendo aqui, eles estavam buscando uma profissão. Quantos dos nossos jovens que talvez estão se importando com uma boa profissão, pensando em um futuro, e saibam que vocês já são presentes do nosso tempo, mas que precisam se dedicar para que no futuro os seus pais tenham orgulho de você. E de maneira alguma eu estou dizendo que uma coisa se opõe à outra. Existe essa congruência de vida entre um bom profissional, era o que o Dom Bosco gritava para os jovens, bons cristãos, honestos cidadãos. E Dom Bosco, ele viveu isso. Hoje não é dia de Dom Bosco, mas eu quero falar, porque nós estamos vendo na primeira leitura, os jovens aqui. Dom Bosco, ele fez escolas profissionalizantes, para que os jovens saíssem da rua e pudessem se profissionalizar. Mas tantas vezes nós acomodados com aquilo que o governo pode dar para nós, de um puro assistencialismo, esquecemos de arregaçar as nossas mangas e dizer: eu quero ser alguém nessa vida. E não é se opor a Deus, é lá, talvez numa faculdade, e é triste, gente, quando tantos de nossos jovens, que talvez serviam na missa como um coroinha, como um acólito, estava dentro de um grupo de jovens, quando entram nas faculdades, nas universidades, se transformam em ateus. Em primeiro lugar, é um à toa, porque para ser ateu precisa estudar muito, precisa ter bons argumentos, você precisa vencer São Tomás de Aquino. Eu acho que nenhum dos jovens que estão aqui, ou que estão nas nossas faculdades, escreveram sumas, nenhum. É um à toa. Entram nas universidades, nas faculdades, agora eu encontrei a liberdade. Para que Deus? Para que a missa? Escutar aquele velho chato lá falando com a gente, aquele padre velho chato? Eu sei muito mais. Quero dizer que não sabemos de nada. Se falta Deus, falta tudo. Esses jovens com uma boa profissão, sabendo que estariam ganhando destaque. O rei, depois que esses jovens estudaram bastante, deu principalmente a Daniel a autoridade para governar tudo. Mas era um homem, um jovem, um quê? Temente a Deus. Temente a Deus. Ele em primeiro lugar. Será que hoje, o que eu estou falando para vocês, será que é um absurdo, gente? Nós escutarmos isso? Muitos podem dizer que radicalismo, Padre Wellison. Por isso nós estamos celebrando hoje Santa Cecília, que foi uma jovenzinha radical. E radical não vem desses radicalismos que nós escutamos aí não, de pessoas que colocam fogo em ônibus, que em nome de Deus mata o outro. Não, radicalismo vem de raiz. Pessoas que têm referência, que têm história, que têm uma cultura. Isso é uma pessoa radical. Será que nós estamos encontrando na sociedade que nós estamos vivendo, pessoas assim, gente? Para que essa pessoa amar a Deus?
Para que buscá-lo? Para que ir à missa? Claro que não é para vocês, porque vocês estão aqui hoje, mas nós temos família. Nós temos família a zelar. Se nós queremos que a nossa família esteja protegida no sangue de Jesus Cristo, isso não pode estar distante das nossas casas. Precisamos levar jovens, adolescentes, crianças a amarem a Deus. Mas começa de vocês que aqui estão, impregnados de um amor evangélico, onde tantos bem-formados que dizem assim: é preferível perder para este mundo e ganhar para Deus. Mas isso não se opõe de maneira alguma, agora é para todos vocês. Porque eu sou de Deus, eu vou perder as minhas responsabilidades? Não. Ser também um honesto cidadão. No seu trabalho, trabalhar. Ah, Padre Hélio, está na hora de eu rezar as 1000 Ave Maria. Não, está na hora de você trabalhar. Existe um tempo para cada coisa. Aqueles homens se dedicavam ao trabalho, aos estudos e à oração. Olha que vida equilibrada, gente. Olha que vida em Deus. Tantas vezes nós nos dedicamos somente a uma coisa, e já viu que nossa vida vai ficando assim capenga, ou vai capengando para um lado. Só trabalho. Não, é uma vida equilibrada. Trabalho, Deus, estudos, relacionamento com a família. Hoje é o que essa primeira leitura está nos dizendo. Será que a sua vida não está um pouco em troncha? Será que você não está dedicando demais a uma coisa e não está numa vida desequilibrada? Daí entram as doenças, entram as síndromes, porque nós estamos numa vida desequilibrada, até mesmo a nossa alimentação. E tantas vezes, porque alguns não conseguem os estudos, não conseguem ter ali, naquele momento que está estudando, se concentrar, porque come que nem um porco e uma porca véia. Gente, pode fazer uma coisa, vai rezar depois do almoço. Reza. Vai estudar depois de você ter comido uma feijoada. Dá até vontade de comer agora. Gente, você quer cama? Tem momentos que também nós precisamos nos privar de algumas coisas para nós nos dedicarmos melhor àquilo. Sejam aos estudos. Por que tantos não conseguem estudar bem? Porque comem tudo quanto é tipo de besteira. Por que tantos não conseguem a oração e ter profundidade na oração? Porque não é capaz de se abster um pouco mais daquela comida, daquele prazer, daquele descanso ali, que é necessário, mas que em muitos momentos nós precisamos também nos dedicar mais a uma realidade. Eu me recordo quando eu era jovenzinho, eu sou do jovem ainda, mas quando eu era jovenzinho lá em Jataí, Goiás, eu aprendi uma coisa. Claro que eu não estou ensinando isso aqui para vocês não, só estou dizendo do que eu vivia, pela minha vontade de ser mais de Deus. Aquele momento que eu estava percebendo assim, eu estou fraco demais na oração. Eu estou deixando a oração lá para o 5º, 10º lugar. Eu muitas vezes me privava do meu café da manhã. Porque sem o café da manhã, eu percebi, o café da manhã está me fazendo falta. A oração também deve me fazer falta. Eu gosto do café da manhã. Para mim é a principal refeição. Por isso que eu estou mandando, não tire não. Mas eu tinha aquela abstenção naquele momento ali, me abstinha, exatamente para que eu pudesse dedicar mais à oração. E, gente, dava certo. E olha que eu trabalhava, viu? Eu era office boy, eu rodava o Jataí de bicicleta. Eu era isso aqui. Mas era tão bom, gente. E eu não fiquei doente, não fiquei anêmico. Me privava por um momento. Gente, quando eu começava a rezar, era aquele fogo, era aquela unção. Por que tantas vezes nós começamos a rezar e logo desanimamos? Porque falta em nós também penitência. Falta em nós, para nós dedicarmos um pouquinho mais para Deus. E eu estou falando de Deus, mas estou dizendo também das realidades aí humanas. Falei dos estudos, falei também da nossa realidade de saúde biológica. Precisamos. Eu
Espero em Deus que você esteja entendendo o que o Padre está querendo falar. Precisamos nos privar alguns momentos, gente, para dedicarmos a algo muito maior e melhor. Foi o que aconteceu hoje nessa primeira leitura, e eram jovens. E quero terminar essa primeira parte, para eu entrar no Evangelho, quando nós encontrarmos um jovem que está se dedicando a Deus, que parece que ele está ficando doido porque ele está rezando demais, deixa ele. Deixa ele. Falavam que eu ia ficar doido. O Wellison ficou doido. Mas um doido que não deixou de trabalhar, um doido que não deixou de estudar, e um doido está aqui hoje pregando para vocês. Então, quando você encontrar um jovem que está se dedicando a Deus, deixa o tempo dele, ele está apaixonado. Quando você está apaixonado pela sua esposa aí, pela sua amada, olhe para ela aí agora. Você fazia loucuras. Você atravessava a cidade toda de bicicleta. Então deixa as pessoas ficarem apaixonadas por Jesus Cristo. Não se oponha. Eu estou achando que meu filho está rezando demais. Que bom. O Espírito Santo vai dar o equilíbrio para ele. Ele vai chegar no prumo certinho. Mas quando nós encontrarmos um jovem apaixonado por Jesus, sem desmerecer aquilo que eu falei, que nós precisamos do equilíbrio, precisamos mesmo, mas tantos querem matar ali no ninho. Deixa os jovens apaixonarem por Jesus Cristo. Quando você encontrar um jovem que talvez seja o seu filho, a sua filha, mãe, eu quero me entregar totalmente a Deus, deixa aí. Deixa aí, pelo amor de Deus. Não se oponha, porque você colherá muitos frutos na sua vida e na sua família. Vamos aplaudir os jovens de Deus. E por falar de jovem, depois da juventude nós entramos no quê? Na idade madura e na velhice. Ô, gente, quando nós chegarmos no céu, nós queremos conhecer essa velhinha do Evangelho de hoje. Quando São Pedro abrir as portas para nós do céu, fala, cadê a velhinha? A velhinha que Jesus falou lá no Evangelho, que ele elogiou ela. Olha que elogio que essa mulher recebeu. A viúva. Que velhinha sábia e inteligente. Para vocês entenderem, no templo, que está o Evangelho de hoje, contando para nós, no templo tinha uma sala que era dedicada às ofertas. E cada cofre tinha o valor que as pessoas depositavam. Então chegava a dona Josefina, com a sua roupa bem posta, e chegava lá e depositava, não sei o dinheiro da época, acho que era denário, não sei o quê, depositavam ali 100 denários. Só que a dona Margarida olhava que a dona Josefina estava depositando 100, e quando era depositada, tinha uma pessoa que falava assim, de repente, dona Josefina deposita 100 reais na caixa de... Não, 100 reais não. 100 denários na caixa aqui, tal. Isso era divulgado. Tinha alguém que anunciava o valor que cada pessoa colocava. Por isso que Jesus Cristo também no Evangelho ele diz, quando vocês realizarem uma boa obra, que ninguém fique sabendo, e que nem precisa anunciar. No templo acontecia isso, e Jesus assistia tudo isso. Aí a dona Margarida, que viu a dona Josefina doando 100 denários, dizia, ela doando tudo isso? A vida dela, deixa esse homem saber. Eu posso mais. 150. Dona Margarida, 150 para o templo. E saía. Só que as viúvas, os pobres, eles tinham um saquinho, gente. Eles tinham alguém que passava ali, que sabia que eles iam que eles doariam um pouquinho, e nem anunciava, nem faziam conta. É igualzinho nas nossas ofertas. Chega os 2 reais, 50 centavos, porque você sabe que os 100 reais ainda não se converteu para cá, né? Aqueles 2 reais que a gente cola com durex, vou doar para a igreja, fazer uma moral com Deus.
Se Deus quiser, hoje os 100 reais vai se converter. Estou brincando, pelo amor de Deus. Mas só que aquela mulher, quando ela colocou aquelas 2 moedinhas lá, que fez até um barulhinho, Jesus viu. Aí foi ele que falou assim: ei, chamou a atenção de todo mundo, dos discípulos, ela doou mais do que todo mundo. Como que Jesus sabe? Porque o que era colocado na sacolinha ninguém sabia. Por exemplo, aquela caixa de oferta ali era de 100, aquela lá de 50, aquela lá de 20. Como que ele sabe que ela doou mais do que todo mundo? A viúva, ela, gente, não tinha ninguém para ampará-la. E era uma pessoa excluída. E as pessoas que doavam no templo é porque elas queriam receber alguma graça. Elas queriam fazer algum pedido. Por isso que elas doavam uma quantidade grande. Quanto maior a oferta, maior será a graça que Deus vai me dar. E Jesus disse: ela doou mais do que todo mundo. Ela é uma mulher feliz. Por quê? Ela doou não do que estava sobrando. Ela doou não para aparecer para alguém. Ela doou de coração. E ela doou confiante em Deus. Ela confiou que Deus iria prover todo o necessário na vida dela. Ela queria também participar daquele momento. E muitas vezes não deixavam. E ela até mesmo dizia: o que eu vou fazer no templo se eu não tenho nada a oferecer para Deus? Eu não tenho como comprar um animal, porque eles ofereciam animais, cordeiros, bodes, cabritos. Os pobres ofereciam as rolinhas. Aquela mulher ofereceu o que ela tinha. E poderia dizer assim: agora acabou tudo. Eu posso morrer, porque eu não tenho nem dinheiro agora. O pouquinho que eu tinha eu dei para Deus. Naquele dia, gente, ela foi recompensada pela boa obra que ela fez e que ficaria no oculto, mas que Jesus Cristo ensinou para todos que estavam lá naquele momento. Deus não precisa de migalhas. Deus não precisa de restos. Deus quer o melhor para Ele. E o melhor daquela mulher eram aquelas 2 moedinhas. Ela não disse assim: quando eu tiver sobrando eu vou dar para Deus. Quando eu tiver um tempo é para Deus. Não, ela deu-se. Ela entregou-se. Porque ela ficou sem nada. Tem até aquela música que diz, né? Não tenho nada em minhas mãos. Aquela mulher ficou sem nada. Mas a partir daquele dia, ela recebeu o que todos ali poderiam receber, mas não recebiam porque eram tomados de vaidade, de soberba, de prepotência, com uma boa intenção talvez, mas realizando atitudes ruins. Aquela mulher foi restituída na sua dignidade. Aquela mulher foi restituída por Cristo naquele momento. O que ela nos ensina, gente? O que é que ela ensina para você? O que é que ela ensina para mim também, nesse dia de hoje? Que nós devemos confiar em Deus. Que Deus é o Deus proverá todos os dias. Aquela mulher sabia que Deus não iria deixar faltar, por isso que ela deu. Aquela mulher confiou na ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Você também confia? Você tem coragem de se entregar por inteiro e dizer assim: não, agora eu tenho isso aqui, eu confio em Deus. Eu acho que vai dar certo porque eu estou vendo a realidade aqui. Não, aquela mulher viveu a fé. E o que ela nos ensina? A confiança e também a fé. Fé, gente, é acreditar naquilo que a gente não vê. Se eu estou vendo, não preciso mais de fé. Aquela mulher teve fé naquele dia. E aquela mulher também nos ensina, para eu encerrar, que eu nem olhei a hora, agora que eu vi até assustei. Falei demais hoje. Aquela mulher nos ensina também, meus irmãos e minhas irmãs, nós não ofertarmos migalhas para Deus. Eu vou deixar para ser de Deus agora, quando eu estiver nessa idade. Já curti bastante.
Já fiz de tudo neste mundo, agora eu vou para Deus. Para Deus a gente oferece o quê? O melhor. Nessa idade que você está, nesse tempo se ofereça a Deus. Dar-se a Deus por inteiro, porque Ele não vai deixar de maneira alguma de retribuir em bênçãos e graças na sua vida. Não precisa de muito, não. Até mesmo isso aqui. Se é muito, louvado seja Deus. Mas dar-se, dê o seu coração, dê a sua vida. Que hoje, através desses testemunhos maravilhosos, desses jovens, de Santa Cecília e dessa mulher, dessa viúva, dessa pobre viúva, que nós aprendamos a amar mais a Deus. Que Ele seja realmente o centro da nossa vida e que a Ele nós possamos dar o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa saúde, o melhor de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.